Olá, Gera Podcast de volta aqui, hoje trazendo representantes da nova medicina paraibana. Nova porque tem representações, né? Tem gente trabalhando aí no pedaço, mostrando que veio e mostrando um trabalho realmente valoroso. Estou aqui ao lado hoje de Matheus Vieira, que é nefrologista, e Ricardo Cartacho Filho, que é urologista. Ou seja, duas especialidades que se confluem, se eu não me engano, em algum momento aí dos problemas que podem surgir no ser humano. É isso? Exatamente, assim, até se confundem achando que nós tratamos a mesma coisa, né? Mas a nefrologia e a urologia, apesar de se entrelaçarem Sim. em algumas condições clínicas, elas têm definições diferentes. A urologia, ela vai, Ricardo pode falar melhor, mas cuida da parte cirúrgica, basicamente da via urinária, Sim. e a nefrologia, ela tenta mais conduzir aquelas condições que têm um tratamento mais clínico, que não precisem, em geral, de alguma intervenção, apesar de que em alguns momentos a gente caminha um paciente um para o outro, ou porque ele precisa de um segmento clínico mais intenso, ou porque ele precisa de um procedimento cirúrgico. Bem interessante, porque vocês são filhos de médicas, né? Isso. E é muito curioso como a medicina faz essa herança, né? Vai passando de pai para filho. Mas a especialidade de sua mãe, a médica Girlene Cartacho, não é exatamente urologia, né? Não. Na minha família, na verdade, eu tenho 3 médicos, né? Tem minha mãe, que é clínica, Sim. faz a parte clínica médica. Tem minha tia, que é cirurgiã plástica. E o meu tio, que é cardiologista, né? Não segui nenhum dos 3, mas fui para uma área cirúrgica, né? Mas é quase um hospital, viu? Porque chega aí tem para todo mundo, né? Para todo gosto. Muito bem. No seu caso, doutora Josivete, é Minha mãe é nefrologista. nefrologista, meu pai era o cirurgião torácico e são as únicas referências médicas que eu tive aí. Eu tive uma pressão aí psicológica por parte de minha mãe, Sim. desde criança, de ser médico e também de ser nefrologista. Não deu muito espaço para eu fazer outra coisa não, Ricardo, mas... Eu ia perguntar exatamente isso. Houve pressão? No seu caso, houve. Na minha, não. Foi uma coisa mais natural, né? Eu nunca fui muito fã da clínica médica, então já sabia que queria cirurgia, né? Bom, e aí a gente entra numa vibe aqui, porque João Pessoa, de alguns anos para cá, eu acredito, porque sou testemunha disso, houve uma evolução muito importante no mercado médico, né? E mercado a gente tem que tratar mercado mesmo, né? Porque às vezes confunde, você diz, mercado é muito dinheiro, não sei o quê, mas é mercado médico. A gente sabe que João Pessoa, por exemplo, não tinha hospitais maravilhosos. Tinha hospitais muito tradicionais, o Hospital Santa Isabel, né, o São Vicente de Paula, aquela estrutura que era compatível, talvez, com a cidade pequena que a gente tinha. Mas hoje eu vejo que houve uma alteração nisso, não só de hospitais, mas como de clínicas muito especializadas e muito tecnologicamente preparadas. É assim que vocês enxergam? Sim, eu acho que João Pessoa, você foi bem feliz aí, né? Ela cresceu e ela precisava de algumas adaptações na nossa rede hospitalar, na rede de clínicas. Hoje a gente tem clínicas para várias coisas, tem clínica para dor, essas clínicas aí estéticas, enfim, João Pessoa cresceu muito em relação a isso. Na parte hospitalar foi um pouco mais lento, né? Nós tínhamos basicamente 2 hospitais particulares, convênio, né? Que era a Unimed, que basicamente só atendia a Unimed, e o maior era São Francisco. E assim, hoje a gente vê o crescimento, vê novos hospitais entrando no mercado, de fato um mercado, e a gente viu essa necessidade e entramos também no mercado hospitalar, né? Estamos se introduzindo aí nesse... No caso, com a Clinepa, que é uma clínica de primeira linha, eu sou muito testemunha, porque fiz a inauguração, acompanhei de perto a instalação desse equipamento, e desde sempre eu tive assim, um cuidado de dizer, meu Deus do céu, quando surgiu esse super hospital, eu disse, vai engolir os outros, né? Mas foi um tempo de ajuste que as coisas aconteceram, e hoje eu sinto que o cidadão, né, conta com essa estrutura de primeira linha. Isso.
A Clinepa, né, que você tocou especificamente, a gente era de fato era uma clínica de nefrologia, uma das primeiras clínicas de nefrologia a atender exclusivamente convênios aqui em João Pessoa, e tínhamos a necessidade de ampliar nosso atendimento para a parte nefrológica. No decorrer do projeto, fomos se deparando com a necessidade que João Pessoa tinha de ter hospitais particulares também maiores, não só maiores em termos de leito, mas dar um atendimento mais amplo e um atendimento mais qualificado, tanto em termo médico como de hotelaria. A gente via que tinha essa necessidade e aí a gente ampliou o nosso projeto, né? Hoje a Clinepa não é mais uma clínica, hoje a Clinepa é um hospital. Ricardo até atua conosco lá, ele é cirurgião lá da Clinepa, ele atende a parte de urgência urológica e as cirurgias eletivas de urologia. E hoje nós atendemos todos e qualquer público, desde cardiologia, cirurgias vasculares, cirurgias gerais, maternidade, bariátricas, né? enfim, a maternidade. Meu neto nasceu lá, né? Mas me fala uma coisa, eu quero, bem dentro ainda da atividade, e voltando já já ao hospital, a urologia sempre tem um tabu aí, né? Que os homens têm uma dificuldade de ir por conta do exame, do dedo e tal, e não sei o quê. Como é que você enxerga isso? Isso está vencido? Assim, a urologia é uma especialidade que eu sempre digo, tem muita sub-área dentro dela, né? Pensando na parte prostática, que é do toque retal, do PSA, do rastreamento por câncer de próstata, existe um tabu ainda, mas isso eu acho que está sendo vencido ao longo do tempo, né? A informação está chegando, as pessoas estão Aquele com acesso. machismo está em debandada, né? Está indo embora. O que vale hoje é a saúde, né? Então, assim, independente dessa masculinidade, tudo isso, acho que é um tabu que está sendo vencido ao longo do tempo, né? O tempo está sendo muito, vamos dizer assim, facilitador para que isso seja vencido, né? A geração de vocês, por exemplo, não sofre tanto desse machismo que reinava na época do meu pai, né? Que as pessoas sentiam e não iam, né? Sim. E aí precisam ficar antenadas porque bom mesmo é prevenir. É essa a linha que vocês adotam. Total. Tanto, assim, não só o toque hoje, que o toque é assim, é um detalhe do detalhe, né? Uhum. O importante hoje é que a gente tem diversos exames laboratoriais, PSA, ressonância da próstata, então tem muita coisa além do toque. Então, por isso que precisa que esse paciente ele se conscientize que a prevenção é a melhor forma de tratar. Nessa história dos meses aí, das cores, né? Que tem o do novembro, né? Azul. O novembro azul. Me fala só se você percebe que diminuiu proporcionalmente, né? Porque a gente sabe que as populações aumentaram, né? Em tese não ia diminuir nunca, porque só se não existisse o problema. Mas o câncer é um problema que a gente não vê. Tem evolução, mas toda hora está matando muito. O câncer de próstata, diferente de outros tipos, né, é um câncer que eu sempre digo para os pacientes, ele é muito indolente. Então, o crescimento dele é lentificado. Então, quando a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata, normalmente a gente faz um diagnóstico, se não for feito nenhum tipo de rastreio, normalmente são tumores mais avançados, são aqueles tumores que têm mais, que dão sintomas, né? Sim. A nossa que ideia sinalizam, né? Isso. A nossa ideia é ter um diagnóstico mais precoce, que é aquele paciente totalmente assintomático, né? Então a ideia nossa é que a gente faça o rastreamento com o intuito de essa detecção precoce e um diagnóstico precoce dos pacientes. Mas eu acho que hoje tem tanta coisa para ser discutida sobre o câncer de próstata que, assim, hoje a gente está até diagnosticando e acompanhando, né? Não só fazendo um tratamento mais invasivo, tumores de muito baixo risco a gente tem acompanhado, tumores um pouco mais avançados a gente tem acompanhado, quer dizer que ele permanece ali, vocês ficam acompanhando para ver o processo de evolução. Isso. Né? Então, olha só, a gente vai dar uma pausazinha, volta já já para falar um pouco também da nefrologia, também não, e principalmente da nefrologia, mas a gente vai ter muita coisa aqui que vai ser do teu interesse. Sustenta aí que a gente volta já. Bom, a gente está de volta com o Gera Podcast, trazendo aqui hoje Matheus Vieira, nefrologista, e Ricardo Cartacho Filho, urologistas, já renomados aqui no mercado de João Pessoa, viu? E aí a gente vai falando sobre esse assunto, porque são assuntos que são convergentes, que têm importância para o nosso dia a dia e que a gente precisa trazer
à tona aqui. Me fale uma coisa, a gente sempre tem escutado, eu tive um problema no rim. Tive alguns 2 anos atrás um nódulo, né, que colou no rim, aqui atrás, e eu tive que retirá-lo. Era câncer, né, em baixa malignidade, Uhum. né, era tudo, já que veio tudo ruim para ele, né? Para mim foi alentador esse resultado. Mas fiquei muito perturbado no primeiro momento, né? Porque todo mundo, quando diz assim, tem um nódulo, acha que é câncer e acha que vai morrer, né? Como conviver com isso? Você que traz a medicina aí, assim, com novas tecnologias, com novos avanços. Como até o Ricardo já falou, hoje a gente tem muita tecnologia para diagnosticar um nódulo, um cisto, ou qualquer alteração que possa ter malignidade ou não. Algumas coisas, o Ricardo pode até falar melhor, precisa de biópsia, precisa de uma cirurgia para realmente a gente fazer, botar no microscópio, ver aquela imagem e ver se aquilo tem indícios de malignidade ou não. Outras coisas a gente lançar mão das ressonâncias, às vezes uma tomografia com contraste. Tem muita gente que não se dá bem com a ressonância pelo tempo do exame, dura 30 minutos, né? Isso. Às vezes precisa fazer uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Às vezes a gente faz uma biópsia guiada só com agulha. Então existem algumas coisas aí para a gente definir essa malignidade ou não, mas graças a Deus a malignidade ela tende a ser menor do que as alterações benignas, né, que a gente vê no rim. Muito bem, muito bem. Eu fico imaginando, né, isso aí, essas tecnologias que vocês trabalham nesse caso com muita imagem, né? Sim, E essa imagem, até quero fazer uma recomendação aqui para você que está em casa, que está nesse período de fazer check-up, né? Precisa fazer o check-up, né? Tem que ter uma sazonalidade aí bem legal para poder acompanhar no mundo da prevenção. Se não for com uma sazonalidade razoável, ou seja, 6 meses, 1 ano, isso é o médico que vai dizer, você vai poder acompanhar bem. E aí fica aqui, hashtag fica a dica, nova diagnóstica na Avenida das Pessoas. Você passa por lá, vai com a recomendação médica, faz os exames de imagem. Depois disso, vai aos médicos, né, para poder entregar esses resultados. Não é bem assim? Alguém tem que ver o exame. Não Se pode fazer e guardar, não serve de muita coisa, não. É isso mesmo. Olha só, Matheus, eu fiquei aqui falando dessa questão do rim e do nódulo, porque isso é algo que a gente todo dia fica, não sei se foi porque eu tive um problema, aí a gente fica atento a escutar muito quem teve, chegam mais informações a respeito, né? Sim. E aí as pessoas às vezes têm medo de ir ao médico, porque se eu vou lá procurar sarna para me coçar, é assim que dizem, né? Porque quem procura acha. Sim. E aí tem duas coisas aí que são a se considerar. Primeiro, o medo de encontrar o que pode ser uma doença grave. Segundo, muita gente conta com a história do dinheiro. Eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho um plano de saúde. E aí eu quero falar do plano de saúde com vocês. Porque o plano de saúde é algo que todo mundo considera hoje como algo que se tem que ter. Sim. Né? Porque fazer medicina, ou seja, estar no universo da medicina para resultados próprios, não é uma coisa muito barata, né? Para muita gente. E aí, o que é que vocês me falam, por exemplo, no Hospital Clinepa, que é onde você atua, eu acho que basicamente é lá, é exclusividade. Atendo. Eu faço algumas na parte de nefrologia, eu dou suporte. Nós trabalhamos em equipe, né? Nossa equipe de nefrologia dá suporte a outros hospitais. Mas onde eu fico disparadamente a maior parte do tempo, sem dúvida, é um hospital que tem atendimento de todos os planos de saúde? Isso. Eu acho que você tocou bem num ponto, né? Acho que a pandemia nos mostrou aí que a gente precisa ter um plano de saúde. Nem que seja para nunca usar, nem que seja para um plano que pague só a parte hospitalar, que é o que pesa no bolso da gente. Às vezes uma consulta médica a gente consegue ainda fazer. Dá, né? Para levar. Então é importante, né? Hoje lá na Clinepa a gente aumentou o nosso espectro aí de planos. A gente começou com um número menor, aumentamos, Unimed, Sul América, Funasa, Fusex, mas o que a gente conseguiu adquirir recentemente, aí no último mês nós implementamos, já está funcionando normalmente, é o Bradesco, que é um plano que tem crescido muito, né, aqui nos últimos anos, porque passou a ter hospitais que os aceitavam. Antigamente o Bradesco, se você tivesse o Bradesco, você não conseguiria ter
digamos assim, o atendimento nos melhores hospitais de João Pessoa. As pessoas diziam que tem que ir para São Paulo, né? Exatamente. Quando eu fui morar em São Paulo, inclusive, eu tinha 2 planos de saúde. Eu tinha a Unimed, porque precisava aqui em João Pessoa, Sim. e tinha o Bradesco para usar, que era parte hospitalar, fora. Hoje a gente já sabe que se você tiver Bradesco em João Pessoa, você consegue ser assistido, seja na Clinepa, que eu recomendo você ir, ou seja em outros hospitais que ele já está bem difundido aí. A gente está começando a ter uma demanda boa lá de atendimento Bradesco, tanto para maternidade, como para cirurgias, quanto para o atendimento clínico. Aí vocês dizem, porque a gente sabe que a Unimed é um berço, né, aqui na Paraíba, Sim. né? Tudo começou por aqui, né? Uhum. E aí existe essa coisa forte. E os grandes planos chegavam aqui para pegar, não tinha nem onde Dificuldade de acesso. Uhum. Mas agora vamos voltar aqui a médico jovem. Como é a vida de médico jovem? É escravidão também? Eu acho que esse papo de medicina sacerdócio, eu acho que ficou um pouco passado. Eu acho que a gente Tá fazendo o que gosta, né? faz o que Começa por gosta, aí. né? Com certeza. Eu vejo que a gente teve muita oportunidade na nossa volta, né? Nosso retorno, a gente voltou tem um pouco mais de 1 ano e meio, mais ou menos, e acho que a gente teve muita oportunidade nesses últimos meses, né? E a gente tem conseguido trabalhar muito com o que a gente gosta, né? Isso. Principalmente, e de uma forma de trazer uma qualidade para o paciente. É isso que eu acho que vale a ser médico, né? Você sabe que você falando assim, eu lembro da minha trajetória como jornalista, que sempre tinha trabalho aos domingos. A gente fazia coluna no domingo para segunda-feira, né? Que normalmente os profissionais trabalham até o sábado, mas não trabalhavam domingo, vamos dizer assim. E eu, no domingo, ia para a redação do jornal, uma felicidade tão grande. Lamentava não ficar o dia todo com minha família, como gostaria. Mas não saía chateado, eu saía achando bom, né? Que eu acho que é esse sentimento que vocês têm, né? É chamado de urgência, mas é o que você gosta de fazer, e aí? A gente está disponível para isso, né? E principalmente na Clinepa lá, né? A gente tem trabalhado muito junto. Sim. E até mesmo na parte da urologia, né? A gente tem os atendimentos de urgência, né? Então, chegam pacientes lá com uma cólica renal e a gente tem conseguido atender essa demanda de pacientes. E, assim, independente do dia, do horário, se é fim de semana, se é feriado, tem sempre alguém que vai atender da melhor forma. É até um projeto que eu e o Ricardo a gente começou ainda na época de residência, né? Desde que a gente entrou, eu e o Ricardo a gente foi fazer prova junto, em 2015 a gente fez prova de clínica junto, saímos rodando o Brasil. E a gente teve esse projeto de fazer na Clinepa uma urgência, uma referência de cálculo renal. Porque o que acontece na maioria dos serviços, você vai lá, tira da crise, às vezes opera, o paciente vai embora e normalmente quem tem o cálculo renal, ele vai ter novamente isso. E ele não tem um urologista assistente, ele não tem um nefrologista que atua na redução desses cálculos de repetição. Consegue, isso aí é uma pergunta do leigo, né? Sim. Consegue, porque eu só vejo o povo em crise. Esse fulano uma pedra que não sai, não sei o que, vai logo em pedra, né? E aí? Precisa de uma assistência, né? Então foi isso que eu e o Ricardo tentamos implementar lá, junto com alguns parceiros, de ao você passar numa consulta que seja o cálculo renal, o médico já pede da nossa avaliação, pede a avaliação do nefrologista, pede a avaliação do urologista, e ele sai lá com consulta marcada. Sai com consulta marcada, seja para mim, seja para Ricardo, seja para alguém da sua equipe, e a gente atua tanto na prevenção do cálculo, como se eventualmente na crise resolver a crise, fazer a retirada. O que é que provoca o crescimento de um cálculo, no caso desse? Verdade, não existe o que é, né? O cálculo é muito fatorial, né? Então, assim, se a gente for pensar numa causa única, dificilmente a gente vai encontrar. Tem componente hereditário, componente genético. Eu só penso que é alimentação. Com certeza. Mas a alimentação é fundamental. A água. A ingesta de água. Tem tanta coisa para ser feita, mas realmente, assim, a gente vê que um paciente que teve uma cólica renal, pode ser que em 5 anos ele tenha uma nova cólica renal, né? Sim. Então, assim... Ele tem mais tendência a ter, né? Sim. Por exemplo, eu nunca tive, graças a Deus, porque diz que é a maior dor do mundo, né? Mas há uma tendência, realmente a gente vê isso com frequência. Exato. Então, a prevenção de uma nova crise renal é o melhor tratamento. Ricardo atua aí na resolução da crise e a gente tenta evitar que você tenha essa dor aí dita como uma dor de um
semelhante de um parto, você não tem novamente. Mas olha, o homem é frouxo, vai logo dizendo que é um parto, né? A gente volta já, tá bom? Gera Podcast está de volta, é isso aí. E agora, ó, já fazendo um brinde aqui, né? Porque a indicação agora é Café São Brás. Orgulho paraibano, delicioso, está na mesa de toda nossa gente do Brasil, né? É um produto que realmente faz a diferença na mesa do cidadão. E aí eu quero aqui brindar com os meninos que não tem problema de dormir, porque o povo hoje é a maior moda, né? De dizer que não consigo dormir. E a gente dorme. E a nossa auxiliar trouxe o café aqui sem nenhuma adoçante. Mas tá tudo certo, tá valendo. Então, vamos falar. Eu falei aqui desde o começo, gente jovem na medicina, trazendo, fazendo a diferença, com sonhos. E aí eu quero aqui agora, nesse bloco, falar em sonhos. O que vocês sonham, como médico, de realizar, de deixar legados aqui na nossa terra? Bom, assim, sempre que a gente, como médico, a gente se forma, né, nossa ideia é ter um crescimento profissional, né, ser reconhecido pela excelência do atendimento, da assistência ao paciente. Hoje, acho que o nosso objetivo é que haja um crescimento do nosso nome, né, na cidade. Acho que é importante Isso. Ser valorizado pelo tudo que a gente construiu ao longo dos últimos 12 anos, né? Sim. Porque nessa brincadeira lá se vão 12 anos, né? Então, assim, fora a faculdade, as residências, especializações, né? Então, acho que é um objetivo que para todo profissional, né? Ser reconhecido pela excelência do seu atendimento. E, assim, juntamente com o Matheus, a gente tem esse projeto do transformar lá a Clinepa numa referência de cálculo renal, até porque é um hospital que conta com uma grande equipe de urologia, uma grande equipe de nefrologia, um hospital de excelência de infraestrutura, hotelaria. Então, é o plano perfeito, né? Como a gente disse. Então, esse é um dos objetivos aí do futuro. E você? Porque o sonho era de sua mãe. Aí ela sonhava você médica. Aí conseguiu realizar esse sonho. Conseguiu né? realizar. Aí sonhou na clínica, né? Junto com o doutor Washington e o doutor Sérgio. Quer dizer, são figuras que eu quero até aqui reverenciar pelo talento, pela dedicação à medicina paraibana. Então, e o que vai sobrar para Matheus? Eu herdo parte dos sonhos da minha mãe, né? A gente sonha em quando você tiver algum problema, seja renal, seja um problema de saúde, você não pense em ir para São Paulo. Acho que a gente tinha muito isso na nossa cabeça. Não tem isso é uma cultura, 10 né? anos, eu tenho um problema de saúde, eu preciso para São Paulo. Hoje a gente tem uma medicina, seja em parte médica, qualificada, e a gente quer melhorar a parte intra-hospitalar e a parte do atendimento. Eu acho que quando você tiver um problema de saúde, você pode tentar tratar aqui, a gente tem infraestrutura e a gente tem para onde crescer. Então, o meu sonho é que quando um colega meu tem um problema de saúde, ele não pense em ir para São Paulo. Ele pense em procurar, se for um atendimento nefrológico, a mim, sou um atendimento urológico a Ricardo, e se for outra coisa, a Clinep a gente vai fornecer o atendimento que precisa. Exatamente. Eu vou até aproveitar, viu, Matheus? Porque numa certa ocasião, quando minha mãe era viva ainda, estava lá num dos hospitais aqui da cidade, um tratamento que não terminava e tal, eu recebi no corredor do hospital, me encontrei com uma pessoa, Dona Zelaide Soares de Oliveira. Dona Zelaide é uma senhora da maior dignidade, uma pessoa muito querida na sociedade paraibana, uma pessoa que tem uma representação familiar na economia de nosso estado, e ela é diabética. E nessa diabetes, nessa luta, né, para sobreviver, para viver melhor, para ter qualidade de vida, ela me fez uma revelação que eu fiquei muito envaidecido, e acredito que você vai ficar também. Ela disse assim, olha, eu encontrei um anjo na minha vida. Aí eu disse, um anjo, velho? Uma pessoa que está cuidando de mim e que fez com que eu tivesse melhores dias. Ela disse, e quem é esse anjo, né? Ela disse, doutora Josivete Vieira. Você conhece? Aí eu, na hora, eu disse, eu acho que eu conheço, mas fiquei na dúvida, né? Porque a doutora Josivete... É só a doutora, né? É a doutora. Não, e fui logo considerado um anjo. A doutora Josivete é ativa demais. A gente pensa no anjo, uma coisa ternura, uma coisa assim. Aí, a doutora Josivete não é essa ternura, não. Mas é atuante. Realmente, eu fiquei muito orgulhoso pela amizade e por saber que João Pessoa tem alguém que faz um trabalho que mereça,
né, num corredor de hospital para um cidadão essa revelação despropositada, porque não tinha outro propósito que não fosse dividir, compartilhar o conhecimento médico de algum profissional da cidade com um amigo. Então, é muito bacana isso aí. Sim, a gente sempre tem que ter alguém para se espelhar. Eu me espelho em várias pessoas. E ter um ídolo dentro de casa é mais fácil. Né? Eu aprendo muito com ela e tento seguir parte do que ela vai me ensinando aí ao longo da trajetória. Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que a gente fica muito confortável sabendo que os novos talentos chegaram, que estão aí nessa dedicação, nessa vontade de realizar e de deixar histórias boas na medicina paraibana. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente agradece o convite. E o Gera Podcast de hoje está terminando. Você que está aí em casa, olha só, é o seguinte, toda semana a gente está com o Gera Podcast aqui no YouTube. Eu gostaria muito que você fizesse inscrição no nosso podcast. É importante a gente ter essa interação, esse fortalecimento de acompanhamento do trabalho que a gente está realizando, levando as melhores informações para vocês. Também, se está aí, numa boa, está com o celular na mão, não está seguindo ainda Gerardo Rabelo, @Gerardo Rabelo SB, o Rabelo com 2 L's e o SBzinho lá no final, para poder a gente ficar feliz, viu? Porque respalda e é bom a gente ter vocês. Querem dar o endereço de vocês aí? Bom, eu atendo na Clinepa, lá no Hospital Clinepa, né? Nas quartas-feiras. Também tem, quem quiser seguir no Instagram, Dr. Cartacho. Tem alguns conteúdos também pro pessoal. Isso. E é isso. É isso. E você, Matheus? No Instagram é Matheus N. Vieira. E na parte de consultório eu atendo também na Clinepa toda quarta-feira. Pode ligar para lá para a gente está mostrando aí no vídeo, está escrito aí embaixo, vocês anotem correndo para poder seguir esses 2 médicos da nova geração da medicina paraibana. Até a próxima, hein?